Fala pessoal, tudo bem? Vamos hoje aqui falar sobre a saga do Batman, volume 7, trazendo a primeira parte de A Morte em Família, clássico aqui do Homem-Morcego. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Wellington, eu tenho aqui no canal Nerdilizando Tudo, fazendo resenhas de conteúdo nerd. Atualmente o foco do canal está sendo HQ, porém a gente vai começar a falar de séries, filmes e um monte de coisa legal que tá vindo aí. Mas galera, antes de falar sobre esse volume, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, deixar aquele like para ajudar aqui o canal. A gente fica muito grato. Pessoal, eu vou fazer aquele esquema de sempre, vou ir folheando aqui e falar sobre as histórias que tem aqui neste encadernado de volume 7 da saga do Batman. Como sempre, vocês já conhecem esse formato aqui da Panini. 176 páginas, compilando aqui as edições de Batman de 426 a 427 da Detective Comics. Aqui tá falando de edições de Batman de 1940 a 1937. Eu acho que esses anos aqui estão errados. Deve estar ligado aqui à criação do personagem, alguma coisa assim. Vou pesquisar, qualquer coisa eu deixo anotado aí com vocês. Mas tem aquele anotado aí para vocês nas inscrições do vídeo. Mas tem aquele formato padrão que a gente já conhece. Vamos lá, galera. Capa do Mignola, né? Para quem conhece aí do Hellboy, desenhista do Hellboy. Pessoal, saga do Batman. A gente tem aqui uma primeira história aqui. Muito interessante aqui, com o roteiro do Lenny Scrown e Steve Pearson e desenhos do Jim Haspel. Galera, nessa história aqui, nessa primeira história, a gente tem uma história envolvendo a Era Venenosa, tá? Então a gente tem aqui uma pessoa que estava apaixonada pela Era, que o Batman encontra aqui em situação ruim, morrendo ou morto, né? Ele morre aqui, né? O Batman ainda não encontra ele morto, mas ele morre e ele percebe que tem alguma coisa errada. E esse cara fala sobre a Era antes de morrer e ele parte no encalço aí da Era e descobre que ela está mancomunada com esse cara aqui que por algum motivo perdeu as mãos e agora tem uma mão mecânica. Bom, o Batman logo percebe que a Era não tá bem, ela tá doente, né? Ela vai morrer. E aí ele comenta sobre isso com um médico que diz que ela fugiu e sim, ela vai morrer por causa do veneno que ela tomou há um tempo atrás e deixou ela imune a venenos, parou de fazer isso. Tudo indica que agora isso está consumindo ela de alguma maneira, ela precisa ser tratada. O Batman então parte para tentar ajudar a Era e levar ela para o médico para salvar ela, né? Então, basicamente essa edição se passa aqui, o Batman indo atrás dela e levando ela para o hospital. Tá? Então são 20 páginas, mais ou menos assim que funciona essa edição. A próxima edição aqui é Armadilha do Macaco, chama A Armadilha do Macaco. Aqui a gente vai ver uma história que, na minha opinião, roteiro aqui do Dennis O'Neil e os desenhos de Claude Jackson e Anthony Dzuniga. Galera, na minha opinião, eu achei confusa essa história, tá? Começa aqui com um teste aqui, aparentemente um teste aqui com um chinês aqui, e esse teste aqui acaba na morte aí de um soldado e ele acha ruim aqui. Era um teste aqui que leva esse sensei aqui a ficar triste, né? A ficar bravo, na verdade, não triste. Porque foi um dos soldados dele que deu o tiro na pessoa que estava se desafiando ali há várias horas. Enfim, ele vai cometer o seppuku, que é se matar. E aí, antes de morrer, a pessoa que levou o tiro fala para ele ir atrás do Batman para dar um aviso para o Batman. E ele parte então atrás aqui do Batman, saindo do continente dele, indo atrás do Batman para dar um aviso para ele. Em contrapartida, a gente tem aqui a Talia conversando com o Ra's al Ghul, que é o pai dela, para ir atrás de um composto dele, uma droga dele que acabou vazando e indo parar na mão do Pinguim. Então ela tá indo também lá para Gotham atrás
aí desse composto, né? E em contrapartida a gente vê o Pinguim que tá querendo usar esse composto aí para atacar o terror aí em Gotham, né? Bom, também temos aqui uma outra situação onde o Sem Face aqui, né, em Hub City, ele tá aqui atrás de alguém aqui e a gente vê ele também envolvido nessa história de alguma forma aqui com a Talia e os dois indo aqui atrás do Batman, né? Pode-se dizer aqui que eles estão atrás do Batman. Bom, de alguma forma eles conseguem chamar a atenção do Batman por meio do computador e o Batman vai até o local do encontro, onde ele encontra aquele chinês que dá um aviso para ele que ele não leva muito a sério, né? Ele fala que não vai largar de ser o que ele é pelo aviso e a mulher acaba querendo desafiar ele para uma luta e tudo mais, enfim. Essa parte da história acaba aqui. Corta pro Pinguim, que tá com o composto aqui, né? Que ele tá em mãos, ele tá falando que vai usar aqui, né? Esse composto aqui. E o que esse composto vai fazer é um composto que vai agir em pessoas que não têm testosterona, ou seja, qualquer pirralho abaixo, ele fala aqui, ó, vai apagar qualquer pirralho abaixo de 13 anos, mulheres e pássaro. E aí ele vai usar os pássaros para espalhar. Então esse composto vai matar essas pessoas, né? O que dá para entender. E o Batman aqui, então, acaba encontrando alguém morto e na processo de investigação ele vê a Talia que partiu lá do Hazagul para ir atrás desse composto. E os dois já tiveram um caso antes, isso não é descrito aqui, mas para quem conhece a história do Batman sabe disso. E o Batman não lida muito bem com ela, parece bem zangado com ela, e eles partem junto atrás desse composto, né? Ao interceptar aqui o Pinguim, acontece um acidente e esse composto acaba indo parar, né, sendo aplicado na Talia, que no meio da luta aqui, que acaba sendo hospitalizada, né, e ele vai ser cuidado, e a gente dá para ver que ele gosta da Talia, ela fala de ficar com ele, que largaria tudo para viver com ele e tal, se ele largasse o manto do Batman, ele fala que não vai fazer isso, que não tem como, que ele vai continuar sendo quem ele é e ele vai embora. Mesmo contrariado, dá para perceber que ele queria que isso daí acontecesse. Bom, seguimos para uma outra história, chamada Um Batman Americano em Londres. Bem, aqui a gente tem uma história aqui, onde o Batman ele tá lidando com o crime e ele não percebe que alguém encomendou a morte aqui de alguns veteranos de guerra. E quando ele percebe isso, ele parte para Londres atrás do mandante desses crimes para pegar ele. Então se passa em Londres, o Batman indo atrás desse mandante do crime, que é um muçulmano aqui, né, que quer fazer um atentado terrorista lá também. E nesse sentido aqui, então, se passa em Londres, ele consegue, obviamente, lidar com esse terrorista, ele acaba morrendo numa queda em uma janela, só que vai ser feito um atentado num dia aqui onde vai estar vários figurões aqui reunidos. E aí ele parte com esses figurões atrás de tentar evitar, né, esse ataque. Então a gente tem aqui o Batman nessa situação aqui também, tendo que lidar, né, com o possível ataque aqui terrorista. Em contrapartida aqui, vemos pro cereja do bolo dessa edição. Aqui a gente tem então Morte e Família, o primeiro capítulo, a primeira parte, tá? Roteiros de Jim Starlin, desenhos do Jim Aparo, né? Não preciso nem falar, roteiro e desenho aqui de excelentíssimo nível. E eu nunca tinha lido, galera, apesar de ser bem famoso esse arco aqui, é a primeira vez que eu li essa primeira parte aqui. Então a gente tem um Robin aqui, no caso de Jason Todd, que tá bem, como se diz,
bem fora de si, agindo inconsequentemente, furioso, e o Batman decide então afastar ele do manto de Robin. E quando ele fica sabendo disso, ele não lida muito bem com isso. Então ele vai visitar o beco de onde ele saiu, onde ele foi criado, e ele acaba tendo algumas informações sobre a família dele. Em contrapartida, o Coringa fugiu do asilo Arkham e tá querendo vender um míssil que ele conseguiu pôr as mãos aí para terroristas aí, né, lá muçulmanos. Então ele parte com esse míssil em um avião roubado para vender esse míssil. O Jason, então, ao pegar as coisas ali da mãe dele, ali dos pais, que ele vai visitar lá o beco de onde ele saiu e alguém entrega para ele ali, um vizinho, essas coisas. Ele vê a certidão de nascimento dele, ele percebe o nome da mãe riscado e um S no local ali do nome da mãe, né? Mas até então ele pensava que a mãe dele era outro nome, né? Não começaria com S o nome da mãe dele, e isso seria no caso Catherine. Então S não tem nada a ver. E aí ele parte em uma investigação para descobrir quem poderia ser essa pessoa cujo nome começa com S. Ele chega em 3 pessoas. Charmin Rose, né, que está no Israel, trabalha no serviço secreto irlandês. Shiva Olsen, que é uma espécie de mercenária, está no Líbano. E Sheila Wood, que está na Etiópia fazendo ações contra a fome. E ele decide então, já que o Batman queria aposentar ele do manto de Robin, ele decide partir atrás dessas pessoas. Pega o avião e vai atrás dessas pessoas. E, coincidentemente, o Coringa está indo para o mesmo lugar. Bom, começa então aqui, eles chegam nesse lugar, o Batman descobre que o Coringa está indo para lá e acaba indo também. Ele decide ir atrás do Coringa e não atrás do Robin, que aparentemente fugiu. E eles acabam se encontrando aqui, nesse local onde o Coringa iria vender, né, o míssil aqui para os terroristas. Como tudo indica que a pessoa que o Robin está procurando está envolvida aqui com essas pessoas aqui terroristas, está investigando isso, eles partem então para tentar impedir o Coringa. Tá? Nessa empreitada de impedir o Coringa, acaba tendo um conflito entre os terroristas e o Coringa. E no fim das contas, a gente aqui acaba ajudando eles a fugir. O míssil explode, porque o Coringa tinha desmontado esse míssil e não soube remontar. Então esse míssil explode na hora de disparar ele. Então morre muita gente, o dinheiro que o Coringa queria se perde. E o Robin descobre que essa não é a mãe dele. Então ele parte aí junto com o Batman para o próximo local, que seria atrás da terrorista aqui, para encontrar, ver se essa terrorista é a mãe dele. Chegando lá, então, o Batman e o Robin descobrem onde ela está, parte atrás dela. Ela está treinando um bando de mercenários aqui, foi contratada para isso. E em contrapartida, o Coringa, por incrível que pareça, está indo para o mesmo lugar para conseguir levantar algum dinheiro. Ele quer dinheiro para ele voltar para o mundo do crime. Bom, o Batman e o Robin acham esse local e a hora que chega essa mulher já se foi, já não está mais lá no mesmo lugar, e ela arma um esquema aqui para conseguir brigar com o Batman, porque sabe que ele é muito bem treinado para testar aí os poderes. Galera, desculpa os cachorros que tá difícil, né? Não tem como eu controlar os cachorros aqui no vizinho. Então, galera, ela quer medir forças com o Batman. Bom, eles brigam, o Jason acaba ajudando aqui o Batman, eles conseguem amarrar ela. E ela mente se já teve um filho ou não. Aí o Batman usa um soro da verdade, descobre que ela nunca teve filhos, então não é o Jason aqui, não é o pai, né? Ela não é filho, aliás, dela, né? Ela não é mãe do Jason. Seguem então para a Etiópia.
Na Etiópia aqui descobrem que a mãe dele ajuda, né, as pessoas necessitadas lá da Etiópia, e realmente é a mãe dele, ele descobre isso, tem um encontro aqui emocionante, e por incrível que pareça, Coringa foi para lá para extorquir ela de um carregamento de remédio que ele quer vender, e como ela é médica tal, ele faz um esquema aqui com ela, e ela para conseguir alguns caminhões de remédio para ele vender. O Batman e o Jason acabam descobrindo isso, se envolve com isso, e o Jason tenta ajudar ela. O Batman parte atrás do Coringa e fala para ele ficar de olho caso o Coringa volte no depósito para o Batman ajudar ele. A hora que ele chega, ele descobre que a mãe dele, na verdade, é uma tremenda picareta, na verdade, né? Tá aliada aqui ao Coringa porque ela mesmo já roubava desses carregamentos de remédios, então se alguém ficar sabendo, ela iria presa. Então ela leva o filho para uma armadilha com o Coringa. E o que tem uma das cenas mais emblemáticas que eu já vi, né, envolvendo o Batman aqui, e violenta inclusive, né, que é o Coringa espancando o Robin. Espanca ele até quase a morte com um pé de cabra. Ó, dá pra ver aqui, né, não mostra a cena em si, mas para ver que ele dá muitos golpes. A mãe não liga, não tá nem aí aparentemente. E o Batman, em contrapartida, tá longe, tentando impedir que um carregamento de gás do riso do Coringa chegue até um determinado local lá, porque vai matar muita gente. E o Coringa em si tá ali com ela e decide apagar todas as provas ali do crime dele, porque ela fala o que o Batman vai fazer a hora que descobrir que o Robin morreu com o Coringa, né? E ele fala, nossa, ele não pode saber que eu matei o Robin. Então ele vai apagar todas as provas, inclusive ela, amarra todo mundo e põe uma bomba para explodir. O Jason tá ali, ó, caído, puro sangue, aparentemente morto. Ele levanta aqui, eu achava que ele estava morto, ele levanta e consegue soltar ela e fala para ela fugir. Mas ela decide ali de última hora ali a tentar ajudar ele e vai até a porta, leva ela até a porta. E a hora que chegam na porta percebe que tá fechada e a bomba explode, acabando com o Batman chegando no local explodido. E aqui, galera, tem um negócio muito interessante. Para quem não sabe, nessa época, essa história aqui, se o Jason ia morrer ou não, nesse momento, foi pro público, para quem lia Batman decidir. Então a Panini teve cuidado de acabar exatamente nesse local onde iriam decidir isso. E saiu essa propaganda aqui, ó, na época. Então o povo ligava para decidir se o Batman iria ou se o Jason iria ou não morrer. Que Robin morrerá porque o Coringa quer se vingar, você pode impedir isso com uma ligação. E aí tinha aqui os números. O Joker falha e o Robin vive, ou o Joker tem sucesso e o Robin não sobrevive. Tinha os horários de ligação, e aqui tem a nota aqui da Panini, né? Anúncio da época inserido ao final da edição original de Batman 427, onde com apenas uma ligação, os leitores poderiam impedir a morte de Jason Todd. Para emularmos a sensação da época, inserimos o anúncio e o mistério da morte fica para o próximo volume, que inclusive vai ficar aqui também para o próximo volume, que eu vou resenhar na próxima leitura aqui de a saga do Batman. E aqui a gente acaba, né, com esse volume 7 da saga do Batman. Galera, se você já leu esse volume, já conhece a saga do Batman, comenta aí, fala o que você tá achando dessa saga do Batman, das histórias que estão trazendo aqui. Se eu esqueci de comentar alguma coisa, às vezes falei alguma coisa errado aqui, dá uma corrigida aí nos comentários. É sempre muito bacana ter interação com vocês, acaba aprendendo muito com vocês, certo? Se você quer comprar esse volume, link aí na descrição, na Amazon, você vai estar ajudando o canal demais comprando pelo link da descrição, certo? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Falou, galera!